Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois nos próximos minutos estaremos refletindo algo poderoso, maravilhoso da Palavra de Deus ao seu coração. Te espero! Olá, voltamos, graça e paz. E o tema da nossa Palavra Oportuna de hoje é um tema bem dinâmico, inclusive é a palavra dinâmica, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a dinâmica da vida no Espírito. Eu quero então compartilhar com você, o seu coração, a sua família, nesse momento, sobre a manifestação de um Deus que no Antigo Testamento era Yahvé Shammah, um Deus presente, que através de Jesus Cristo no Novo Testamento, ele se manifestou em pessoa e quando foi aos céus, ele disse aos seus discípulos: vocês não estarão só, mas eu enviarei o Espírito Santo, que estará com vocês, habitará em vocês, os guiará, os orientará, os ensinará todas as coisas, né? E eu escolhi esse tema, e para esse tema nós vamos ler o texto da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos de 1 a 14. Acompanhe aí, por favor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não estão sujeitas à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminham para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Então, esse texto de Paulo, essa carta, de Paulo escrita à igreja em Roma, ela é muito interessante, é muito dinâmica, é assim o centro, de todo o livro de Romanos, Então, esse tema dinâmica, na vida do Espírito, nos lembra muito, nos traz a questão da energia, do vigor, da força. E é exatamente sobre isso que eu quero dizer, que o Espírito, ele se movimenta, ele tem uma dinâmica sobre o seu coração, E aqui, então, Paulo está trazendo duas situações interessantes aqui para o meu e seu coração, que é a vida na carne, a vida no natural, a vida na questão natural do pecado, ou da natureza de pecado, ou a vida no Espírito. Então, o que nós vamos escolher
em nossas vidas, para que possamos viver diariamente, né? Até eu trouxe uma pergunta: a quem você pertence? Quem tem o seu coração? Então esse capítulo 7, o capítulo 7, né? O anterior a esse capítulo, ele fala apenas uma vez sobre essa palavra espírito, menciona uma única vez, né? Já no capítulo 8, a palavra espírito ela aparece 17 vezes e está no centro das atenções do apóstolo Paulo. No capítulo 7, o eu está no centro e o resultado é morte. No capítulo 8, o Espírito Santo está no centro e o resultado é vida. E a vida cristã ela constitui-se nessa vida no Espírito, uma vida que é animada, sustentada, orientada, enriquecida pelo Espírito Santo. Olha, sem o Espírito Santo, a gente não consegue ter um verdadeiro discipulado cristão, ou melhor, seria impossível ter. Então, esse capítulo começa com uma frase interessante: nenhuma condenação, e termina com uma frase: nenhuma separação. Em ambos os casos, refere-se àqueles que estão em Cristo. E eu pergunto, você está em Cristo? Então, quero trazer rapidamente alguns pontos sobre essa dinâmica, sobre essa vida dinâmica no Espírito Santo, através desse texto, desse capítulo da carta de Paulo aos Romanos, nesse capítulo 8, né? Primeiramente, ele vai falar sobre a liberdade que nós temos no Espírito. Olha, se na ênfase do primeiro versículo que nós lemos era nenhuma condenação, a ênfase do versículo 2 é nenhuma escravidão. Ele está afirmando para mim e para você que nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, porque temos a habitação do Espírito. A vida do Espírito, essa dinâmica do Espírito nos faz viver uma vida livre, liberta mesmo no Senhor. É porque fomos libertos que nenhuma condenação pode cair sobre nós. Nenhuma condenação está seguramente alicerçada no que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo, porque foi por Ele que nós tivemos essa oportunidade de sermos livres pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, ser cristão significa ser conduzido pelo Espírito, pois é Ele quem vai nos santificar, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá, né, força, nos faz viver toda a realidade do céu aqui na terra. O Espírito Santo é a verdade que nos liberta. O segundo ponto, ele vai falar que, nos versículos 5 a 8, do pensamento do Espírito. As pessoas que vivem na carne, elas têm suas mentes voltadas, né, ou pensam, né, para o que a carne deseja. Enquanto os que vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes, os seus pensamentos voltados para o que o Espírito deseja. E olha só que interessante, Paulo aqui, ele não está falando, quando ele fala viver, andar, né, seguir a inclinação, ou cogitar as coisas da carne, ou pensar, né, que são sinônimos dessa mesma frase, nas coisas da carne. Não está falando da carne músculo, nosso, né, os nossos desejos desenfreados do pecado, não. Ele está falando aqui da palavra sarx no grego, que não está se referindo a nada dessas questões muscular, mas sim, né, a questão da nossa natureza humana, a natureza humana caída e egocêntrica, o nosso eu, o ego dominado pelo pecado. E também quando ele fala sobre o espírito pneuma no grego, nessa passagem, ele não está falando do nosso nível de espiritualidade, né, da nossa esfera espiritual, mas a nossa vida diante do agir do Espírito Santo. Ou seja, ele está falando da própria pessoa do Espírito Santo, que agora não somente nos regenera, mas também ele habita a cada um daqueles que são chamados por Deus, são o povo de Deus, né? Então a gente sabe que há uma tensão da carne e o Espírito, né? A gente até lembra do livro de Gálatas 5, 16 a 26, dessa tensão, da luta que é da carne, tanto aqui em Romanos como em Gálatas também, como Paulo fala em Gálatas, ele não está se referindo à carne, músculo, ele está se referindo à natureza pecaminosa do homem, e quando ele fala do Espírito, ele está falando do Espírito Santo, não é o Espírito do homem em si, da mulher, ele está falando do Espírito Santo, desse agir, dessa dinâmica que eu e você precisamos. Então, primeira coisa, você é livre no Espírito Santo, você tem liberdade no Espírito Santo. Segunda coisa, você tem um pensamento do Espírito, se você de fato anda e vive pelo Espírito. O fato é que temos essas duas realidades em nós e por isso passamos por muitas lutas, muitas dificuldades. A carne que nos leva para o pecado sempre está diante de nós, a gente acaba cedendo muitas vezes,
mas também nós temos o Espírito Santo que nos conduz para a vida. Então, qual é a escolha que você vai fazer? Paulo nos revela a importância de vivermos essa vida no Espírito, né? Que está ligado o nosso espírito humano no Espírito Santo é importante, né? Para que nós possamos assim atingir a nossa alma e mais especificamente os nossos pensamentos, a nossa mente. Então não devemos cogitar. Ele está falando nessa questão, nesse segundo ponto. Cogitar é não pensar ou se inclinar, né, para as coisas da carne, pois dessa forma cairemos no pecado. Devemos ativar a nossa mente a pensar nas coisas espirituais para que a vida de Deus seja liberada em nós. Tem um texto em 1 Coríntios 2,16, a parte B, fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. O terceiro ponto, ele vai falar do controle que nós devemos dar ao Espírito Santo da nossa vida. Eu pergunto para você, quem controla a sua vida? Então, ele vai falar aqui nos versículos 9 ao 11 desse controle. Passamos a pertencer a Cristo. Perfeito. Quando o Espírito Santo habita em nós, passamos a pertencer a Ele, certo? Paulo diz não apenas que o Espírito habita em nós, mas também Cristo está em nós, né? E o que identifica o verdadeiro cristão é se ele é ou não controlado ou habitado pelo Espírito Santo. Quem controla a sua vida? Será que são as coisas desse mundo? Será que são as coisas que esse mundo oferece que tem controlado? Será que é o dinheiro que controla a sua vida? Será que as fascinações desse mundo que controla a sua vida? Ou você é controlado e dirigido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, que é o nosso quarto ponto aqui, a orientação e direção do Espírito Santo. Ele vai falar isso nos versículos 12 a 14. O Espírito Santo não apenas habita em nós e nos capacita a triunfar sobre o pecado, mas também nos toma pela mão e nos guia, nos dirige e nos impele pelo caminho da obediência. Por isso nós devemos viver essa dinâmica do Espírito. O Espírito Santo nos constrange e nos compele a viver como filhos de Deus. Assim, não apenas nos tornamos membros da família de Deus, mas também agimos como tal. Que dizemos como somos filhos, somos da família de Deus, mas não agimos como tal. Então isso é uma incoerência nas nossas vidas. Não apenas somos adotados como filhos de Deus, mas também somos orientados a viver como filhos. Então o Espírito não nos aponta o caminho que devemos seguir como um mapa, nos dando um mapa. Não, toma aqui o mapa, te vira, vai para onde você quiser, vai, não. Ele nos toma pela mão e nos guia, conduzindo-nos ao destino desejado, ao destino certo, né? E eu quero concluir com uma frase de John Stott. Eu quero que você preste bastante atenção. Ele disse sobre essa parte, né? Eu estudando sobre essa parte, eu achei muito interessante quando ele diz algo aqui forte ao meu e ao seu coração. Ele disse o seguinte, ó, vemos aqui nessa parte que nós lemos aqui, de Romanos 8, do capítulo 1 ao 14, ele fala que vemos aqui duas categorias de pessoas. Os não regenerados, que estão na carne, e os regenerados, que estão no Espírito. E também as quais têm duas perspectivas, ou disposição de mente, ou pensamento de mente, né? Aqueles que se inclinam, pensam só na carne, e os que inclinam e pensam no Espírito. E que nos leva a dois padrões de comportamento: viver segundo a carne ou de acordo com o Espírito, e que vai resultar em dois estados espirituais: morte ou vida, inimizade contra Deus ou paz com Deus. O que você escolhe? A quem você pertence? Eu pergunto no início, eu pergunto novamente: a quem você pertence? Quem tem o seu coração? Quem que você escolhe para que você possa ser orientado, guiado, vivendo essa dinâmica na vida do Espírito? Jesus quer o seu coração. Jesus quer, através do Espírito Santo, te dar essa direção. Ele quer que você viva essa dinâmica da vida no Espírito. Então, convoco você, a sua casa, a sua família a viver, a colocar em prática essa dinâmica da vida no Espírito. E a resposta certa para o seu coração, quando a pergunta vem a quem você pertence, quem tem o seu coração é... Resposta: eu pertenço ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem tem o meu coração. Vamos orar?
Senhor, nós te adoramos por essa palavra oportuna de hoje, que esta mensagem, Senhor, chegue a cada lar, a cada coração e faça, meu Deus, a transformação necessária, a mudança necessária neste coração, da qual essa palavra pode fazer, porque ela tem todo o poder de transformar e mudar. E que nós possamos viver essa dinâmica na vida do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima palavra oportuna.